Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. O vídeo de hoje, ele foi pedido, solicitado por muitas pessoas. Eu não tenho como ler apenas um WhatsApp, ou um e-mail, ou um comentário de vídeo único a respeito desta pergunta. As pessoas têm muitas dúvidas com relação à estrutura das testemunhas de Jeová. Nós sabemos como funciona uma igreja, seja ela católica, seja ela protestante. É uma realidade muito comum no Brasil. Testemunha de Jeová tem 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão e 200 de membros aqui no Brasil. Não é conhecido por todos. As pessoas já viram os publicadores nas ruas, mas gostariam de entender então a estrutura organizacional da instituição. Diante disso, eu preparei aqui uns PowerPoints, que eu vou botar aí para você na tela. Quero ler ipsilitri, porque geralmente quando a gente fala de seita, tem alguns que nos acusam de fazer uma apologética que não é bibliográfica, que não é bem pesquisada, bem correta com fontes primárias. E todas as informações que eu vou ler para vocês aqui foram tirados da Wikipedia, postado pela Sociedade Torre de Vigia. Então você vai lá ver Testemunho de Jeová, publicado pela Sociedade Torre de Vigia, informação pública que a própria organização está dando de si. Eu fiz ali uma pesquisa, um apanhado, e o que eu vou ler aqui é, como eu disse, ipsilitri. Outra coisa, eu até pedi para 2 ex-TJs, meus amigos, para fazer esse vídeo. Eles acabaram se esquecendo ou não acharam tão relevante. Então, diante do fato, eu aqui estou me predispondo a fazê-lo. Quero mostrar tudo isso para você e muito mais depois da nossa vinheta. Ok, pessoal, muito bom tê-lo aí com a gente, muito bom saber que você acompanha aqui o nosso canal, que você curte, compartilha, se inscreve no canal, isso é muito importante para nós. Também eu peço para você que gosta de apologética, você que aprecia apologética, você que acompanha e gosta de acompanhar nosso trabalho, temos o app do CACP, o aplicativo do CACP. Baixe na Play Store ou lá na plataforma da Apple para os smartphones desta empresa. Está lá gratuito, tanto na Apple quanto na Play Store, totalmente gratuito. Vai lá, baixe, que você vai ter todas as informações. Quando eu publico um vídeo aqui, ou um artigo lá no canal, imediatamente você é avisado. Então, não perca esta oportunidade, tá bom? Bem, vamos lá. Estrutura das Testemunhas de Jeová. O pessoal aí da Sociedade Torre de Vigia, conhecidos antigamente, até 1930, como estudantes da Bíblia, ou estudantes internacionais da Bíblia. Depois, o segundo presidente da organização, Joseph Rutherford, mudou o nome para Testemunhas de Jeová. Olha, documentos da própria organização de 2016 diz que a instituição tem mais de 8 milhões de membros ativos. Isso está no Anuário das Testemunhas de Jeová de 2016. Mais de 8 milhões. Segundo algumas informações que me prestaram, parece que eles estão passando já de 9 milhões. Mas o que tem aqui de diferencial? Não são apenas 8, 9 milhões de membros. São milhões de pessoas engajadas, porque é doutrina obrigatória as TJs saírem na rua e ir de casa em casa. Pararam aí no período da pandemia, mas estão voltando agora. Atualmente, eles contam com 118 locais, 118.016 locais de congregações, chamado Salões do Reino das Testemunhas de Jeová. Eles não chamam de igreja, porque igreja para eles é só os 144 mil,
que vão inclusive morar no céu. O resto é os membros da sociedade que vão morar na terra, ou o grande rebanho que vai morar na terra. O pequeno rebanho seriam 144 mil. Muito bem, como é que funciona então esses salões do reino ou essas congregações? Cada congregação é composta de publicadores, ou seja, homens e mulheres, jovens e idosos, que publicam, compram e distribuem, pregam ou divulgam a mensagem que as testemunhas chamam de boas novas. E aqui eu vou lendo e explicando, tá, pessoal? Para sermos um pouco mais dinâmicos. E aqui é importante. Antigamente as TJs pegavam o material no Salão do Reino, ia de porta em porta e vendia. Pegava o dinheiro e pagava a sociedade, ou devolvia para a sociedade para cobrir esses custos. Então já era uma panfletagem impressionante. Imagine vocês, 8 milhões pegando essas revistas, vendendo, ainda que seja R$1, R$2, como eles pediam, e trazendo para o Salão do Reino. Olha a sacada deles agora. Eles proibiram de vender. Então, o membro da organização compra um tanto de revista no Salão do Reino, vai de casa em casa, e aí quando ele entrega, ele fala para a pessoa, se você quiser dar uma oferta, e a pessoa sempre dá R$1, R$2, R$5. Ele pega esse dinheiro da revista, que ele já pagou, traz também para o Salão do Reino. Ou seja, hoje a Sociedade Torre de Vigia vende 2 vezes a revista. Vende para o membro, que entrega para o indivíduo na rua, que acaba recebendo uma outra oferta, uma contribuição, e traz para o Salão do Reino. Continuando aqui a nossa leitura, a maioria destes publicadores são batizados, apesar de alguns ainda não terem alcançado esse passo. Para a liderança da congregação e de todas as suas atividades, são designados entre homens batizados, experientes e exemplares, os que servirão como anciãos ou presbíteros, ou superintendentes, ou servos ministeriais, diáconos. Então veja, parando aqui para explicar, a organização tem anciões, tem superintendentes, são o chefe de um grupo de anciãos, e tem os diáconos, tá certo? Que são o servo ministerial. Lá chama-se servo ministerial. Esse é o diácono. O ancião seria o pastor. E o superintendente seria um bispo, um arcebispo, que controla uma região maior. Tá ok? Desde 1935, o local onde se reúne a congregação designa-se por Salão do Reino. Conforme os locais, cada congregação pode possuir de poucas dezenas até bem mais de 100 de membros ativos. Geralmente eles alugam esses salões do reino, são casas que eles adaptam com várias salas, uma sala maior e várias pequenas salas, para poder fazer o catecúmeno, tá certo? Eu já estive em vários locais desses de reunião. Quando é feito o prédio pela própria organização, tem uma sala bem mais ampla, onde é as reuniões públicas, e várias pequenas salas onde é feito todo o catecúmeno. Anciãos e servos ministeriais. A responsabilidade de todos os anciãos envolve presidir as reuniões congregacionais e ensinar na congregação, tomar a dianteira no trabalho de evangelização, fazer periodicamente visitas de pastoreio a membros da congregação, visando aconselhar publicadores individuais ou as suas famílias e julgarem assuntos relacionados com transgressões de leis por parte de algum membro batizado. Então veja, o ancião e os diáconos lideram o Salão do Reino, tá certo? E aí eles têm ali o serviço de pastoreio. Esse ancião é como se fosse um pastor, e ele vai coordenar e presidir os publicadores. Todo mundo na Sociedade Torre de Vigia é publicador, porque ele tem que sair na rua. É uma obrigação, inclusive em torno de 40 horas por mês. Tá? Tem um grupo que tem mais horas, outros têm menos horas. E aí fala que esses anciãos têm a obrigação de serem também juízes em algumas questões. Tá? E às vezes, segundo aí as últimas informações, parece que eles cometeram ou cometem às vezes algum pecado parecido com o que fazem
a Igreja Católica, que os líderes acabam encobertando alguns assuntos desagradáveis, no caso da Igreja Católica, pedofilia. E parece que algo similar acontece dentro da Sociedade Torre de Vigia, tá ok? Corpo de anciãos. Então tá aí. Cada congregação é dirigida por uma comissão de anciãos congregacionais. Então esses anciãos congregacionais são os dirigentes dessas congregações. Todos têm a mesma autoridade, apesar de nem todos possuírem a mesma experiência. Normalmente, reúne-se trimestralmente o corpo de anciãos em cada visita semestral do superintendente de circuito, em outras ocasiões que sejam consideradas necessárias para cuidar de assuntos relacionados com a congregação a que servem. Regra geral, o ancião congregacional mais experiente é designado como coordenador do corpo de anciãos, presidindo as reuniões do corpo de anciãos. No entanto, não lhe é atribuída mais autoridade do que a qualquer outro ancião. Ele não tem poder de decidir nada sozinho. E vale ressaltar que ele é o coordenador do corpo de anciãos, e não da congregação. O inteiro corpo de anciãos coordena a congregação. Bem da verdade, isso aí é para eles resolverem, esses anciãos, os problemas ali locais. Porque quando é direcionamento gerais, vem lá do corpo governante e ninguém participa dessas decisões. Vem verticalmente, é a ordem do Supremo Conselho deles lá, que é o corpo governante, e aí ninguém pode discutir. Publicadores de congregação. Todos os homens, como eu já disse aqui, e mulheres, jovens e idosos, e os que participam regularmente na atividade de testemunho organizado pelas congregações locais das Testemunhas de Jeová, são chamados de publicadores de congregação. É dever de cada publicador ensinar publicamente as boas novas do reino de Jeová. Assim, contatam a população local nas suas casas, estabelecimentos e locais públicos, com a intenção de apresentar as mensagens e oferecer cursos ou estudos domiciliares em base regular para as pessoas interessadas. Para isso, usam atualmente como manual de estudo bíblico o livro O que a Bíblia realmente ensina, editado em 2005 pela Sociedade Torre de Vigia. Estou pondo aí na tela o livro O que a Bíblia realmente ensina. É este aqui, que está aí na tela, que eles usam para fazer esse trabalho de campo. Serviço de tempo integral. Como é que funciona isso dentro da Sociedade Torre de Vigia? Há diferentes modalidades de serviço disponível para os publicadores batizados na congregação, seja homens ou mulheres. Designam-se por pioneiros os publicadores de congregação que decidem voluntariamente tornar-se evangelizadores de uma forma mais ampliada. O termo pioneiro deriva da forma como eram conhecidos os pregadores entre as testemunhas, há cerca de um século atrás, que foram a regiões onde pouco ou nenhum trabalho de evangelização se fizera e lançaram a base para o futuro crescimento organizacional. Tais pessoas dedicavam todo o seu tempo a essa obra de evangelização. Então, esse pioneiro, ele tem lá uma ajuda de custo existencial, ou ele vai trabalhar nas gráficas da editora, que é praticamente um serviço escravo, ou quase voluntário, e ele vai ajudar nisso, ou ele vai trabalhar na estruturação e evangelização em lugares que ainda não tem tanta amplitude a Sociedade Torre de Vigia. Pioneiros auxiliares. Então, todos os homens ou mulheres que, apesar de seu desejo, não possam ingressar como evangelizadores de tempo integral, podem escolher servir como pioneiros auxiliares. Então não é o pioneiro tempo integral, é o pioneiro auxiliar. Eles fazem um esforço para atingir o requisito de dedicar pelo menos 50 horas na obra de evangelização pública durante pelo menos um mês e em meses especiais, como, por exemplo, visita do superintendente e comemoração, tem a opção de 30 horas. Para serem reconhecidos como tal durante aquele mês, terão de ser publicadores batizados
a sua petição deverá ser aprovada pela comissão de serviço da congregação local. Então, os pioneiros trabalham em torno de 50 a 30 horas por mês. Pioneiros regulares. Os chamados pioneiros regulares, homens ou mulheres, são publicadores batizados que aceitam voluntariamente o requisito de evangelizar pelo menos 840 horas durante pelo menos um ano na obra de evangelização pública. Aí já é o pioneiro regular. A sua petição deverá ser aprovada pela comissão de serviço da congregação local. Tal como acontece em todos os outros publicadores, o seu ministério não é remunerado e o pioneiro regular necessita de cuidar do seu sustento pessoal ou familiar. Fim do primeiro ano de serviço, regra geral, poderá ser convidado a cursar a Escola do Serviço de Pioneiro, desde 78, onde receberá um manual intitulado Brilhando como Iluminadores do Mundo. Atualmente, o manual se chama Efetue Plenamente o Seu Ministério. E a cada 5 anos, o pioneiro regular poderá cursar a escola pela segunda vez, consoante as suas habilitações e circunstâncias pessoais. Poderá ser convidado a ingressar em outras modalidades de serviço de tempo integral, tais como serviço de Betel, serviço de pioneiro especial ou serviço missionário. Aqui, serviço de Betel tem a ver justamente com a gráfica que eu acabei de falar. Agora, pioneiros especiais e pioneiros missionários. Pioneiros especiais e pioneiros missionários são designados e enviados como evangelizadores para território em que a obra de evangelização é inexistente ou aonde existe um pequeno número de publicadores, ou ainda em países em que há necessidade de liderança em congregações recém-formadas. O seu requisito de horas de evangelização é atualmente 130 horas por mês. Anteriormente, o requisito era de 140. E durante os anos 30 e 40 do século XX, de 150 horas. No caso desses pioneiros, fazem um voto de pobreza por escrito como membro da Ordem Mundial dos Servos Especiais de Tempo Integral das Testemunhas de Jeová. Então, esses são os pioneiros excepcionais, especiais, que vão evangelizar de 130 a 140 horas por mês. Bom, gente, essa aí, então, é a estrutura básica das Testemunhas de Jeová, como eles organizam os seus salões do reino. Algo muito similar que acontece com as demais igrejas, né? Todas as igrejas têm os pastores locais, têm as associações ou as ordens regionais, um presidente, as ordens estaduais, federais e mundiais. Algo similar acontece aqui. Só que eles são episcopais e, no caso aí, tanto quanto a Igreja Católica. Eles têm lá o seu Papa. Só que o Papa das Testemunhas de Jeová não é o presidente ou o Papa mesmo, né, como na Igreja Católica, ou patriarca, como na Igreja Ortodoxa, mas o corpo governante. Então, aqueles senhores, o que eles decidem, vem de cima para baixo e não há discussão, eles têm que obedecer. Eu estou só passando assim um periférico geral para você entender mais ou menos como funciona os salões do reino e a instituição de maneira geral. Então, para resumir, dentro de um salão do reino, ou da igreja da Testemunha de Jeová, você vai encontrar o ancião, que é uma espécie de pastor, e os diáconos, que são os obreiros do prédio, da instituição ali local. Mas entre os membros tem lá os pioneiros, que também fazem o trabalho de rua, de casa em casa. Aliás, todo mundo faz, mas tem uns mais dedicados e alguns menos um pouco dedicados. Todos são obrigados a ir na rua, porque faz parte do processo de conversão e salvação na concepção das Testemunhas de Jeová. Tá bom? Espero que eu possa ter respondido, não sei se fui claro. Procurei ler ipsiliter o que estava ali na Wikipedia, colocado pela Sociedade Torre de Vigia, com respeito a isso, para você ter realmente uma fotografia do que realmente eles disseram ou que eles admitem que é. Tá ok? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e nós iremos fazer a pesquisa. Muito obrigado por nos acompanhar até agora. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.